Boa noite, meus amigos do canal Viajando no Tempo, canal de História, tudo bem? Vamos trabalhar hoje sobre a Legião Romana. Olha, os romanos formaram na Antiguidade Clássica o maior exército de todos os tempos. Forma por soldados bem treinados, bem equipados e com uma organização fora do comum. Além da infantaria romana, que era muito eficiente, a cavalaria auxiliava o ataque da infantaria e também havia as máquinas de guerra naquele período. A catapulta seria uma espécie de canhão para a época que atirava pedras imensas. A balista, que lançava flechas contra os inimigos, e lanças também. Havia o Scorpion, lançava flechas, né, e também pedras. E havia o Onágulo, que lançava pedras de até 500 quilos, ou seja, é a artilharia pesada da época. Então é quase impossível o inimigo resistir ao ataque romano. Enquanto os soldados da artilharia lançavam flechas, pedras, a infantaria romana avançava. Então, o poder romano era imenso. Ou seja, a legião romana era formada por 10 cortes. Cada corte tinha 500 homens, que totalizava em cada legião romana 5.000 soldados. E essas cortes eram divididas em centúrias. Cada centúria é formada por 100 homens, comandados por um oficial chamado centurião, que é um general subalterno, que obedecia aos superiores na época, que seria o pretor, que era o general superior, e havia também o prefeito, comandava a cavalaria e eram os generais superiores. E cada centúria era formada por 100 homens. E, por sua vez, era formada por decúrias. O que é o decúrias? Eram pelotões de 10 soldados comandados por um decurião. Que quer dizer, o decurião, o general comandava 10 homens. Ou seja, gente, então, com o tempo, o exército romano foi modernizado. Houve a reforma de Mário, que permitiu que os pobres também servissem ao exército. Ou seja, antes não, era só o cidadão livre. Quando Roma era uma monarquia, só os cidadãos livres e ricos que formavam o exército romano. Depois, no período republicano, com a reforma do general Mário, as pessoas pobres passaram a se alistar no exército romano, porque não tinham como pagar os impostos, então, como forma de compensar a sua pobreza, não conseguir pagar os impostos, eles serviam o exército romano. Os seus filhos eram mandados para o exército para servirem as legiões romanas. Ora, os romanos dominaram todo mundo conhecido da época, desde a Gália, a atual França, a Bretanha, a atual Inglaterra, a Germânia, a atual Alemanha e Polônia, dominaram também toda a Península Itálica, dominaram os Balcãs, Grécia, atual Albânia, antiga Yugoslávia, dominaram o norte da África, Egito, Argélia, Tunísia, Líbia, e chegaram ao Oriente Médio, dominaram os atuais Israel, Síria, Jordânia, Líbano e Síria. Ou seja, o Império Romano foi a maior máquina militar da antiguidade. Era praticamente impossível derrotar as legiões romanas, gente. Ou seja, durante o período imperial, as legiões eram formadas por uma infantaria pesada. Por que pesada? Usavam lanças compridas, espadas compridas, afiadas dos dois lados e armadura pesada. Já a infantaria leve usava o quê? Uma armadura leve e uma espada curta chamada gládio, que é afiada pelos dois lados e era terrível o gládio. Havia o pilo, lança curta, um dardo, que a ponta era fina de metal, e a parte onde o soldado segurava a lança era de madeira e mais largo. O dardo era terrível. Um soldado romano bem treinado conseguia abater o inimigo facilmente. Ou seja, então os romanos, além das chamadas legiões, havia também o chamado tropas auxiliares. O que são tropas auxiliares? Eram soldados
aliados de Roma, da cidade de Roma, que podiam ser tanto da Itália quanto fora da Itália. Eram tropas que forneciam para a infantaria, para o exército romano, desculpe, forneciam infantaria leve, ou infantaria pesada, e cavalaria, e também os arqueiros, que seria uma espécie de artilharia da época, onde, através de flechas, se abatiam dezenas até centenas de inimigos. Então, o exército romano ele era formado dessa maneira. E, além dessas tropas auxiliares, havia o quê? Os equipamentos que eu já falei. Havia as torres de assédio, que eram torres altas, onde eram usadas para destruir passar pelo lado das muralhas inimigas. Havia o ariete, que é uma cabeça de carneiro gigante, onde os soldados romanos manuseavam ele, levavam até os portões da cidade que queriam conquistar e arrombavam os portões com essa arma, chamada ariete. E além disso havia, como eu já falei, as máquinas de artilharia da época, como catapultas, balistas, o Scorpion e o Onáculo. Ou seja, a máquina militar romana era muito eficiente. Era praticamente impossível derrotar os romanos. Se vocês gostaram do vídeo, dê um like para ajudar nosso canal. E obrigado e tudo de bom.